Tiago 2,14, está escrito assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Amém. Vamos entender essa primeira parte? O apóstolo Tiago está dizendo, ele está falando assim: o que adianta a pessoa dizer que tem fé? O que adianta a pessoa dizer que está cheia de fé, se ela não tem obras, se ela não tem atitudes de fé? Vamos ver o versículo 15, aí diz mais: e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é o que, igreja? É morta em si mesmo. 18. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Amém. Eu estava dizendo hoje para a igreja sobre, irmãos, a fé de muitas pessoas que estão sendo usada de forma errada, né? Tem gente que está equivocado na fé. Como assim? Veja só, o apóstolo Tiago está dizendo assim: se a nossa fé, ela não tem obra, obra vem de atitude, posicionamento. Se a nossa fé não tem obra, a Bíblia está dizendo que é uma fé morta, é uma fé que não vai ter sentido nenhum. E aí, irmãos, a gente vê a declaração dele, que tem gente que diz: aí eu tenho fé, né? Eu sou cheio de fé. Aí ele fala assim: mas o que adianta dizer que tem fé quando você vê uma pessoa nua e não dá a ela roupa para vestir? Quando você vê uma pessoa passando fome e você não dá a ela comida? Obras, atitude. E aí ele está dizendo assim, irmãos, que a fé sem obra, ela não atrai ou não produz o resultado que nós assim esperamos. Eu vou mostrar para você hoje, se você puder guardar no coração, principalmente, se você puder fazer algumas anotações, isso vai ser de muita importância para o ensinamento de hoje. Diga comigo assim: a fé, ela precisa ser confirmada, acompanhada pelas obras. Amém? A fé vem pelo que, igreja? Pelo ouvir. Quando nós ouvimos a Deus, vem a fé. Quando nós temos a palavra, nós temos a atitude. A nossa atitude, a nossa obra, ela vai confirmar que a fé está válida em nós. A nossa fé precisa ser confirmada através das obras. A fé, ela é vista pelas obras que nós praticamos. Você vai ver, irmãos, claramente, só para deixar bem claro aqui, não estou dizendo que nós somos salvos pelas obras, mas com certeza nós fomos salvos para as obras, entendeu? Não foi salvo pelas obras, mas nós fomos salvos para as obras, para Deus operar em nós, para Deus fazer na nossa vida sinais, prodígios, maravilhas e muitas coisas. Agora veja só, igreja, quando a pessoa ela encontra Jesus, ela se converte.
ela tem então a salvação. A conversão traz para ela a mudança, porque a própria palavra conversão é mudança. É só você lembrar da placa de trânsito, né? Conversão à direita, conversão à esquerda, é uma mudança. Você está indo em frente, você precisa converter, mudar o sentido da sua rota. A vida do cristão é assim. Quando nós então se convertemos, nós passamos pela mudança. E a Bíblia diz em Malaquias que haverá mudança, haverá diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Seguindo esse pensamento, irmãos, veja que nós precisamos ter a fé confirmada pelas obras, as atitudes que condiz como filho de Deus. Eu vou aqui mostrar para a igreja o que está acontecendo com muita gente. Elas estão dizendo que têm a fé, mas não existe obras. Mas que tipo de fé é essa? E eu fiquei, irmãos, assim refletindo, porque tem gente que, se você olhar assim, você vai falar assim: olha, essa pessoa é cheia de fé. Mas é uma fé nomeada, não sei se você já ouviu falar, uma fé futura, uma fé, irmãos, esperançosa. Já ouviu falar da fé esperançosa? É muito perigoso isso. Sabe por quê? A nossa fé não pode estar firmada na esperança. A nossa fé tem que estar firmada na palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Ao ouvir a palavra nos traz a certeza. A certeza é a convicção. Está entendendo, irmãos? Eu vou com mais detalhes aqui. A fé não pode ser uma fé esperançosa. Devemos ter esperança em Deus? Sim. Mas a minha fé não pode estar, irmãos, firmada na esperança. Como assim? Agora você vai entender. Não tem gente que diz assim: ó, eu espero, eu tenho fé que o meu sonho vai se realizar. Ela espera que um dia o sonho vai se realizar. Só que ela não tem obra, ela não tem atitude, ela não tem um comportamento para que então, irmãos, aquela fé, aquele sonho venha se realizar. Muitas são as pessoas que elas exercem a fé na fala, na pronúncia, e cruza os braços, como se o sonho viesse cair de paraquedas e se realizar na vida dela. Para a realização de sonhos, você já viu o que precisa fazer, irmãos? Além de orar, buscar a Deus, existem sonhos que só vão ser realizados se você trabalhar, se você cooperar, se você fazer aquele sonho se realizar. Ou seja, precisa de obra, precisa de ação, precisa de atitude. Aí tem gente que fala assim: oh, eu tenho um sonho grande, eu tenho um sonho lindo, amém. Só que esse sonho não vai se realizar se você não tiver uma fé, irmãos, com obras, com atitudes, trabalhando, se esforçando, empenhando, fazendo as coisas para a realização desse sonho. Tem muita gente que está na fé esperançosa. Eu espero que um dia, né, em fé em Deus, o meu sonho vai realizar. Realiza, irmãos? Não realiza. Tem gente que está há anos e anos, entra um ano, sai outro ano, o sonho não se realiza. Não sai do papel, não sai da mente, não sai do coração. Por quê? Porque ela não tem obra, ela não tem ação, não tem atitude. E torna-se morta a esperança das pessoas que agem com a fé firmada na esperança. Eu estava lendo hoje Provérbios, quero ler com você também, Provérbios 13, versículo 12. Eu li pelo menos 3 versões, quero ler com vocês. Provérbios 13, 12. Aqui está falando da esperança. Vamos pegar aqui a primeira parte. A esperança demorada enfraquece o coração. Vamos repetir em voz alta? Vamos lá? A esperança demorada enfraquece o coração. Entenda? Quando você espera algo e aquilo demora, aquilo vai enfraquecer o seu
coração. Tem uma tradição que diz que, irmãos, olha só, entristece o coração, né? E olha só quantas pessoas que estão com o coração enfraquecido, com o coração entristecido. Tem uma tradição que foi até a irmã Sueli que leu à tarde, ela que diz assim, que esmurece, né? vai morrendo aos poucos. Então tem muitas pessoas que, por ela esperar algo e não ter atitude para que aquilo venha se concretizar, se realizar, o coração vai ficando apertado, o coração vai ficando triste, o coração vai ficando, irmãos, né, sem vida, e quando menos espera, a pessoa ela perde aquilo. Por quê? Porque a fé dela está na esperança. O erro nosso, irmãos, é basear a nossa fé na esperança. Não pode. A fé é convicção, a fé é certeza. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, né? Porque olha só, às vezes alguém te fala algo, te motiva, te incentiva, e surge uma esperança no coração. Não, olha, fiquei animado depois que a conversa com fulano, com ciclano, fiquei animado, fiquei esperançoso. Já viu essa declaração? E aí de repente, irmãos, aquela promessa, ela começa a adiar, demorar, tardar, né? E aí a pessoa vai se entristecendo, mas passou o ano, nada aconteceu, passou mais um mês, nada, passou 5 anos, 10 anos, nada, e agora? Como está o coração? Morto, né? Está morto, porque a fé sem obra é morta. Então nós precisamos reagir. Hoje, irmãos, o objetivo dessa ministração que Deus quer nos entregar aqui é para a gente viver uma fé bíblica, uma fé que tenha princípios, uma fé verdadeira, uma fé que vai trazer, irmãos, resultados. Quais são os resultados? Sinais, maravilhas, milagres, cura, libertação, vida transformada. Essa é a ação de Deus quando nós agimos na fé de forma correta, tendo a nossa atitude. Lembra do que Jesus disse? Eu sempre, uma hora ou outra, eu estou citando. A Bíblia diz que aquele que bate a porta se abre. Então lembre-se, para a porta abrir eu preciso fazer a minha parte. O que é? Bater, né? Aquele que pede, recebe. Para eu receber eu preciso pedir, né? Aquele que busca, ele encontra. Para me encontrar eu preciso buscar. Veja, irmãos, antes de Deus fazer a parte dele, eu preciso ter atitude. Eu preciso ter, irmãos, iniciativa. Eu preciso fazer a minha parte, fazer a obra, né? E aí é onde muitas pessoas estão aí conformadas, estão aí, irmãos, com a vida sempre na mesmice. Eu não sei o seu caso, mas eu estava falando hoje para a igreja, tem gente, irmãos, que ela está tempo dentro da igreja, ela está tempo no evangelho, e eu pergunto, que fé é essa que não te traz, irmãos, um resultado, que não te traz uma vitória, que não te traz um milagre para você vivenciar? Essa não é a fé que o Senhor quer que a gente viva. A fé bíblica, irmãos, ela tem que ter obras. E qual é o tipo dessa fé que nós devemos ter? Daqui a pouco eu vou citar, mas ainda continuo falando aqui dessa fé que confunde as pessoas, a fé esperançosa, que quando então vai tardando, vai demorando, o que vai acontecendo com o coração, igreja? Vai se entristecendo, vai morrendo. Vai mudando aí, por favor, a tradução, lá de Provérbios 13, 12, né? Vamos ver aí na Viva. A esperança adiada entristece o coração. Muda. Aí diz outra aí. A esperança é a mesma, né? Adiada faz o coração ficar doente. Aí, doença, né? A tristeza. O que mais? Tem uma outra diferente? Essa aqui, ó, a igreja. A esperança adiada faz o que com o coração?
desfalece. Você já viu o sentido real da palavra desfalecer? É morrer aos poucos. Aquele sonho vai morrendo aos poucos. Por quê, irmãos? Porque a pessoa ela está firmada na esperança e não na fé das obras, de que ela precisa agir, ela precisa trabalhar, ela precisa mover, fazer com que as coisas venham a acontecer para que aquele sonho venha então se realizar. Eu estou falando de sonho aqui, mas pode ser qualquer outra situação também. A gente não pode ficar de braço cruzado, esperando as coisas acontecer, achando que as coisas vão cair do céu de paraquedas para nós, e glória a Deus e vida que segue. Não é assim, irmãos. Por isso que tem muita gente frustrada, decepcionada, às vezes até com Deus e com a igreja. Ah, mas eu tenho fé, mas é uma fé que não é verdadeira. É uma fé que não tem, irmãos, o princípio bíblico. A fé que aqui o apóstolo Tiago está dizendo, que a fé tem que estar confirmada pelo que, igreja? Pelas obras. Diga comigo, a minha fé, ela precisa ser confirmada. Diga, acompanhada pelas obras. Se tiver obra, se tiver atitude, irmãos, então a sua fé, ela é confirmada. A fé bíblica, né? A fé que o Senhor espera que eu e você tenha, para que a gente possa então desfrutar daquilo que o Senhor tem prometido. Olha só, irmãos, estou falando aqui do sonho, mas vamos aqui mudar um pouquinho aqui só para você entender. Não tem aquela pessoa que confunde essa fé esperançosa naquela questão assim, eu tenho fé de comprar, de vender, eu tenho fé de abraçar o mundo, eu tenho fé de adquirir isso e aquilo, mas ela não faz nada para que isso aconteça. Ela só expressa, eu tenho fé, não, eu vou comprar, eu vou vender, olha, vai dar certo, eu vou vencer. Aí não vence, não compra, não vende, nada acontece. Já viu gente assim, irmãos? Cheio dessa fé esperançosa, né? A pessoa diz, não, vai dar certo, mas não dá certo em nada. Ela apenas tem esperança que vai dar certo, mas não é suficiente, irmãos. A gente tem que crer que vai dar certo e agir, ter atitude para as coisas darem certas. Eu não posso ficar de braço cruzado. Eu não posso esperar as coisas acontecer. Amém, igreja? Qual tipo de fé que nós devemos ter aqui? Volta aí para Tiago, vamos lá. Tiago 2. Vamos ler novamente aqui, o versículo 15. Coloca na Viva, por favor. Agora eu vou ler na Viva. Olha na tela, por favor, para a gente acompanhar junto. Vamos lá, igreja. Se vocês tiverem um irmão, uma irmã, que está necessitado de alimento e vestuário, e vocês disserem, bem que Deus o abençoe, e aqueça-se, e coma bem, e depois não lhe derem roupa ou alimento, olha o que está escrito, de que adianta isso? Está entendendo o tipo de fé que é para a gente ter? Com obras, com atitude. Eu vou pegar esses dois exemplos que foi dado aqui. Você vê uma pessoa, irmãos, que está precisando de vestuário, de roupa, está lá nu, né? Está lá sem condições. Aí você fala assim, eu vou orar para Deus te ajudar. Isso é suficiente? Não. Se eu, irmãos, entendo a palavra, eu tenho que ajudar ela de alguma maneira, fazendo obra, tendo atitude. Qual que é outro exemplo? É de comida. Você vê alguém passando fome, alguém que diz, eu estou com fome, e aí você diz assim, que Deus venha, né, matar a sua fome, isso é suficiente? Claro que não. A gente tem que dar o pão, a gente tem que, irmãos, estender as mãos, a gente tem que ajudar, tem que fazer. Por isso que aqui o apóstolo Tiago está dizendo, que fé é essa? O que adianta você dizer que tem fé, mas a sua fé não tem atitude, a sua fé não está confirmada pela atitude? E ele deixa bem claro, a fé sem obra é morta, não serve.
não vai ter resultado. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão com a fé morta, porque não tem ação, atitude, né? Então a gente precisa entender que a gente precisa exercer a fé, mas a nossa fé precisa ser confirmada, e ela vai ser confirmada pelas obras. Eu orei a Deus, mas agora eu vou agir. Eu invoquei o poder de Deus, mas agora eu vou me posicionar. Eu clamei ao Senhor, mas agora eu vou falar, eu vou ter uma atitude. É isso que Deus espera que a gente tenha. Eu me lembrei do caso aqui de Efésios 6. Volta um pouquinho aí, depois a gente termina vendo aqui o livro de Tiago novamente. Efésios 6, o verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Havendo feito isso, como que a Bíblia está dizendo para a gente terminar o dia mau? Firme. Diga comigo assim, irmãos, diga assim: o dia mau pode até vir. E vem, não vem? Vem para mim, vem para você, vem para todas as pessoas. O dia mau vem, mas a nossa fé com atitude, a nossa fé com obra, vai fazer com que o dia mau termine, a gente como igreja? Firmado em Deus. Essa é a fé que o crente tem que exercer. Nós precisamos da fé que confirma as obras. Como assim, irmãos? A fé que vai me sustentar no dia mau. Vem o dia mau, eu não vou cair, não vou tropeçar. O diabo não vai passar rasteira, porque com a minha atitude, com o meu posicionamento de fé, eu vou terminar o dia mau firmado em Deus, firmado na palavra. Aí quando a pessoa ela não tem obra, irmãos, ela fica só na oração, ou fica só apenas, né, naquela, passa a ser até uma reza, né, algo repetitivo, né, Deus me livre, cruz credo, né, e começa a citar situações, e ela não age, ela não tem atitude. O Paulo está dizendo, irmãos, que quando vem o dia mau, e a gente está revestido da armadura de Deus, a gente está com a fé em ação, pode vir o dia mau, mas o dia mau vai terminar, e a gente vai terminar o dia mau em pé, em Deus, firmado na palavra, se posicionado no Senhor. Amém, igreja? Diga comigo: a minha fé me faz suportar o dia mau. Você aguenta o dia mau, você suporta o dia mau. Quando? Quando você se posiciona, quando você tem obras, atitudes. Amém, igreja? Outra coisa que o Paulo está dizendo aqui: quando o dia mau vir, a gente tem que terminar e ficar em pé, né? Ficar em pé quando? Quando o mundo estiver caindo na sua cabeça. Não tem aquela expressão: o mundo está caindo na minha cabeça. Não tem aquela expressão que diz assim, as coisas perderam o sentido, não sei o que fazer, está uma bagunça total. Tem gente que fala assim: olha, tudo que eu planejei saiu fora do planejamento. Mas, irmãos, quando nós temos uma fé com atitude, embora tudo isso aconteça, nós vamos permanecer em pé, firmado em Deus. Saiu do plano do homem, mas não sai do plano de Deus. Não tem aquela condição que as pessoas falam: olha, as coisas fugiu do meu controle. Foge do seu, do meu, mas de Deus não foge. Diga comigo: as coisas não fogem do controle de Deus. Então vai ter momentos que a gente não sabe o que fazer, mas Deus sabe. Por isso que nós temos que ter a fé com obras, para então sair em pé, sair vitorioso, sair triunfando. Outra coisa que me faz aqui refletir, irmãos, é o que o Tiago fala, né? Ele dá dois exemplos lá de ajudar o necessitado, que está sem a roupa, sem, né, a vestimenta, e também sem o alimento. Isso me faz pensar, irmãos, que nós precisamos ter a fé
a fé com obra no sentido assim, de estender a mão para o próximo. Eu estava dizendo de manhã, tem gente que não tem fé para estender a mão, para ajudar o próximo. Tem gente que não tem fé, irmãos, para amar o próximo como a si mesmo. Ela se preocupa só com ela. A gente tem que ter uma fé com obras. Não, eu vou ajudar quem está precisando, eu vou ajudar, eu vou estender a mão, eu vou amar o próximo. Irmãos, a gente tem que ter fé até mesmo para estender a mão, inclusive para quem um dia nos prejudicou, para aquela pessoa que um dia nos humilhou, aquela pessoa que um dia, né, nos fez sofrer. Até para essa pessoa a gente tem que estender a mão para ela. Embora a gente não queira, não, mas a minha fé, a fé que está ligada, condicionada aqui à obra, atitude, faz eu agir pela palavra de Deus por esta pessoa. Amém, igreja? Então a fé que estende a mão, a fé que ama o próximo, a fé que ajuda o necessitado, a fé, tudo isso é obra, igreja. Obras que muitas vezes nós não estamos tendo. Por quê? Porque estamos parados. Né? Eu dizia nos cultos anteriores, irmãos, é a hora, é agora, né? Que os verdadeiros adoradores, ele clama ao Senhor, que a gente possa falar: Deus, eu quero ter uma fé verdadeira, eu quero ter uma fé, né, que tenha obras, que tenha atitude, que tenha a confirmação da Tua palavra. A gente precisa, irmãos, despertar e sair da condição de achar que tudo é normal. Não, as pessoas agem de forma errada, a gente também tem que agir. Não! Desde ontem eu estava aqui orando com a igreja, irmãos, a Bíblia diz ali, Malaquias: haverá diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Diferença, haverá mudança, haverá, irmãos, uma fé com obras de quem serve a Deus. Agora a questão é: cada um examine a si mesmo. Será que eu estou tendo essa fé que está sendo confirmada pelas obras? Será que eu estou tendo uma fé que está acompanhada com as obras? Ou a minha fé está morta? A minha fé não tem condições de reagir? Não? Será que a minha fé não tem condições de fazer as coisas acontecer que precisa acontecer? Volta a ler comigo aí, Tiago, vamos concluir aqui o entendimento. Tiago, agora o verso 18, diz assim: mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Amém. Diga para a pessoa que está perto de você assim: ó, as obras servem para exercitar a fé. Agora, para você mesmo, diga assim: as obras servem para exercitar a fé. A fé é como um exercício que precisa, irmão, ser feito muitas vezes até aprender e nunca mais esquecer. Não? A fé é para você exercitar, as obras é para você exercitar a fé. Não? Olha o versículo 20. No 18 eu tiro essa palavra. A fé, a obra serve para exercitar a fé. No versículo 20, olha o que diz aí, versículo 20: mas o homem, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obra é morta? O que está escrito aqui? O que o Senhor pode nos mostrar aqui, igreja? Que a fé sem ação, ela não traz resultado. Olha lá, repete comigo: a fé sem ação, diga sem obras, não traz resultado. Então veja que a fé só alcança o resultado quando se age crendo, se posiciona crendo. Irmãos, é hora da gente reagir.
Você quer o resultado, você quer o milagre, você quer a vitória, você quer a bênção diante daquilo que você está colocando diante de Deus? O que precisa ser feito, irmãos? Ter obras, ter atitudes, para você ter o resultado que você tanto espera. Amém? Isso aqui é profundo, né? Quem entende, irmãos, isso aqui vai viver triunfando de glória em glória. A fé sem ação ou sem a obra não traz resultado. Por isso que tem muita gente dentro da igreja, irmãos, entrando, saindo a mesmice, e está já conformado. O que Paulo fala? Não se conforme. Não, você não viu que nada mudou? Mude, faça algo diferente. Amém, igreja? Versículo 26, concluir aí. O que está escrito aí no 26? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Tiago está dizendo, irmãos, que uma fé viva tem atitudes. Ele está dizendo que a prova de que alguém está vivo é se mexer. Quando você vê alguém que está ali quieto, parado, sem respirar, pode ver que partiu, ou está nas últimas. É igual está escrito aqui agora: o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Então diga comigo: uma fé viva tem atitude, tem movimento, irmãos, tem ação. Nós precisamos agir para então colher os resultados que a fé ela traz para nós. Lembra do que a Bíblia diz, que sem fé é impossível agradar a Deus? Mas qual tipo de fé? A fé que tenha, irmãos, as obras. Se não tiver obras, a gente não vai agradar a Deus. Tem que ter obra, tem que ter atitude, tem que ter posicionamento, tem que ter esse momento que nós precisamos estar movimentando. Eu estava falando hoje para a igreja que esse mover, essa obra é para movimentar a nossa fé. Tem gente que a fé dela está estacionada, estagnada, a pessoa ela não consegue movimentar a fé, precisa romper, precisa passar adiante. Mas eu creio que hoje o Senhor nos traz, irmãos, essa grande vitória através de uma fé viva, confirmada por obras. Amém, igreja? Que a nossa fé seja sempre confirmada por obras. Você orou, agiu e Deus respondeu. Você orou, teve atitude e grande foi a sua vitória, Você orou, colocou diante de Deus, se posicionou e olha, triunfou para a glória de Deus. É isso que Deus espera de nós, que nós venhamos fazer a nossa parte, porque a parte dele, ele faz. Ele vela pela sua palavra. O que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E Ele vai cumprir. Amém, igreja? Vamos orar então? Fique em pé. Deus abençoe você da internet. Fica na paz, fica com Deus.